Bem, pessoal, essa daqui é a apresentação que eu uso para apresentar o que é LED. Tá, então aqui é a minha empresa, Max Group. Vamos lá. Quais são as diferenças entre as tecnologias, né? Então nós vamos começar lá pelo começo da incandescente. Então vamos puxar pelo consumo de uma lâmpada de 100 velas, lembra? De 100 watts da incandescente. Essa primeira aqui, 100 velas. E aí, durabilidade 1 ano, e aí vão evoluindo, vai para a loja, né, depois FLC e por último para o LED. Então, o que era 100 velas viram 10 velas. Então, de 100 watts vem para 10 watts. Numa residência, tá? Esse consumo é residencial, durabilidade, sai de 1 ano para até 25 anos. Isso daí é uma lâmpada de LED de boa qualidade. Vou explicar para vocês rápido o que é uma lâmpada de LED de boa qualidade. E aí no grupo vocês perguntem o que vocês quiserem, eu dou um exemplo. Sempre que eu falo de lâmpada de LED de boa qualidade, eu vou estar falando hoje de lâmpada Philips, tá? Então sempre que eu der exemplo de boa qualidade, Philips. E quando for de má qualidade eu vou falar alguns exemplos que temos, tá? Isso daqui é o LED, para vocês entenderem. Então o LED é o fósforo que incandesce, então é aquele pozinho, né, o pozinho de LED, ele incandesce quando aceso. O segredo do LED é você conseguir encandecer e esfriar e reencandecer, é como se você riscasse um fósforo muitas vezes. Esse daí é o LED, tá? Então o LED não é aquilo lá que falam, o LED é uma lâmpada fria. Não, ele não é uma lâmpada fria. O LED, para ele estar aceso, nossa potência, na hora que você acende ele, para ele acender, ele tem que estar a 120 graus. Por isso que eu vou começar a falar de dissipação de calor. Uma lâmpada de qualidade ela tem dissipação de calor. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir uma lâmpada de LED, uma tubular de LED, mas quando você abre ela é uma fita de LED e ela fica encostada às vezes na carcaça de vidro. Então quando ela fica encostada na carcaça de vidro, ela dissipa calor no vidro. Não é o melhor das dissipações de calor, mas pelo menos dissipa um pouco. Quando ela é plástica e ela dissipa calor no plástico, aí não vale nada. Aí queima mesmo, nós temos alguns exemplos. A Brilha, a Orolux, não sei hoje, isso daí são lâmpadas mais antigas, elas dissipavam no plástico. E aí queimava. A Brilha mesmo, ela tinha um plástico meio diferente e queimava muito fácil a lâmpada. Uma lâmpada de LED hoje de qualidade, nós estamos falando de uma vida útil aí de 50 mil horas. Vida útil. Ela acesa. E aí, na hora que eu for mostrar o projeto, eu vou falar a diferença entre vida útil ou não. Então imagine que o LED, aquele pozinho, ele vem encapsulado. Na hora que nós acendemos, nós jogamos potência nele, nós jogamos energia nele, ele excita, ele incandesce e ele gera iluminação. Essa daqui já é uma lâmpada bulbo, mas é a mesma coisa. Nós vamos ter aqui a parte do difusor do bulbo, aqui a placa com os LEDs, um dissipador de calor, então aqui nesse caso é um aço. Aqui nós vamos ter o driver, toda a lâmpada de LED usa driver ou CI, nesse caso aqui usa drive, e aqui a base do bulbo. Como é só essa parte, ele queima também. Então é só isso daqui, ele não consegue, às vezes, dissipar todo o calor, queima a lâmpada bulbo. Tanto que no YouTube você vai ver gente ensinando quando queima um LEDzinho da lâmpada bulbo, como eles são ligados sequencialmente, né, são em série. Eles ensinam como você pingar um pingo de solda e fazer um jump, né? Então, onde queimou aquele LED, você pinga a solda, vai passar energia direto. Isso daí é o que eles falam normalmente para se fazer. Aqui são projetos, então aqui é só para vocês terem uma noção do que é um projeto. Então, aqui eram 26 luminárias de vapor de sódio. No projeto, usaremos 24 de LED, enquanto aqui 26 de vapor de sódio de 400 watts. Aqui passaria para 24 de LED de 120. E na prática, como foi? Uma economia mensal de R$ 1.543, com investimento de R$ 12 mil, um payback de 8 anos e meio. Isso daqui foi numa concessionária. Mas aqui é só para vocês entenderem como funciona. Então a economia em LED é isso. A gente tem que considerar o atual e considerar para onde vai. Aí nós temos o payback. Isso daqui é de suma importância para o condomínio, porque você tem que demonstrar resultado. Aonde vai se pagar. Esse daqui é um simulador, chama Dialux, é um simulador alemão. Ele é universalmente utilizado, então todo mundo que trabalha com iluminação, com projeto de iluminação vai usar ou esse Dialux ou
o Relux. São os dois tipos de simuladores, tá? Aqui vocês vão ver que eu fiz como. Eu montei um projeto onde eu tenho uma garagem. Eu tenho lâmpadas, são essas partes menores. Eu vou marcar uma aqui e marcar outra aqui para vocês verem onde ficam as lâmpadas. Então, lâmpadas elas estão bem no centro da passagem. Essas medidas de garagem são medidas padrões. Então, nós estamos falando em 2,40 de largura por 6 de comprimento, com ruas com 6 metros. Espaçamento entre as lâmpadas 1 e 20, então é mais ou menos como se tivesse uma lâmpada assim e uma não. Assim que mais ou menos as construtoras entregam, só que com 2 lâmpadas fluorescentes. Nesse caso eu estou usando uma lâmpada só de LED por calha, onde eles entregam com 2, estou usando uma lâmpada só de LED. E eu dispus ela em circuitos independentes, então eu tenho uma assim, uma lâmpada assim, uma não e um circuito. Para quê? Para eu falar como funciona a economia de iluminação de LED em garagem. Então agora eu vou mandar rodar. Agora eu estou rodando a simulação, então ele vai me falar como que está a iluminação. Uma iluminação, segundo a ABNT, enquanto roda eu vou abrir aqui a nossa ABNT. A ABNT de iluminação, ela está na 8995-1. Onde ela diz que estacionamentos internos, estacionamentos públicos internos, ela pede 75 lux. Essa ABNT ela foi meio que reformada pela NHO de 2016, que é a ocupacional, quer ver como é o nome dessa norma que eu não sei de qual. Norma de higiene ocupacional. Ela vem reformando a parte de iluminação da ABNT. Para quê? Porque ela explica, de 2018, ela vai mais a fundo na parte de iluminação, quase inteira. Para estacionamento continua mesmo, então nós estamos falando de 75 lux no estacionamento, tá? Então é essa norma que nós vamos levar em consideração, 75 lux. Então, vou explicar para vocês, peraí, deixa eu tirar esse objeto de cálculo, que esses numerinhos por trás aqui, eles não nos interessam agora, nesse momento, tá? Então eu vou remover todos os diagramas e deixar só as linhas isonômicas, que é o que nos interessa, que é a maioria aqui que está marcando, tá? Então, como que funciona? Nesse nosso projeto, vocês vão ver que, ó, nas ruas nós temos mínimo de 100 lux, então aqui onde tem 100 lux, tá? Com algumas marcações de 75, são pontos isolados, mas nós temos nas ruas mínimo de 100 lux, como a ABNT nos cobra 75, estamos na ABNT. E nas vagas também mínimo de 100 lux com 150 em alguns casos. Como que funciona um projeto desse na prática? Aqui tem 50, gente, porque tá dando sombra do carro, tá? Quando a gente faz o projeto não tem carro, eu botei carro para vocês verificarem como que é. Então quando dá sombra do carro vai diminuir. Mas se nós tirarmos todos os carros, vai estar uniforme no mínimo 100 lux. A não ser numas pontas assim, que vai ter 50 lux, mas isso daqui é acerto de projeto. Nós colocamos uma lâmpada ou não, ou deixamos, porque na média tem mais de 75 lux. Mas para que eu fiz esse projeto aqui? Para mostrar para vocês o principal. Então nós vamos tirar, imagina, 2 lâmpadas fluorescentes e vamos colocar uma de LED no lugar. Só aí nós estamos tirando, isso daqui é uma lâmpada Philips de 18 watts, estamos tirando, cada lâmpada tubular fluorescente tem 32 watts, estamos tirando 64 watts e estamos colocando 18 no lugar. Essa daqui é a substituição. E por que eu coloquei aqui um circuito sim, um não? Porque como funciona essas lâmpadas? Vocês vão ver, eu vou clicar aqui, vou fazer ficar acesa só as lâmpadas do circuito, para vocês entenderem. Ó, cliquei aqui, deixei as lâmpadas do circuito acesas. Um circuito está aceso, outro está apagado aqui. Eu vou excluí-las. Então nós temos 100 lux normalmente. Como que eu faço meus projetos? Eu boto uma lâmpada ligada o tempo inteiro, por exemplo, à noite, na garagem. O tempo inteiro, um dos circuitos fica aceso e o outro fica por presença. Imagina que você vai entrar aqui no circuito. Eu apaguei agora uma lâmpada aqui, vamos voltar? Eu apaguei uma lâmpada aqui. Imagina que você vai entrar na sua garagem e você vai ter assim agora, só com um circuito aceso. Então quando o segurança for fazer a ronda, quando chegar alguém
Isso daqui é quando está desligado o sensor de presença. Então não tem ninguém presente no ambiente, tá? Nós vamos apagar uma parte do circuito. Deixa eu apagar aqui o circuito. E as vagas, sim, essas aí a gente deixa o tempo inteiro elas com o sensor de presença. Então imagina que um circuito eu apaguei, o outro eu deixei aceso. Eles vão ficar a noite inteira. Assim, eu já economizei 50% da iluminação só em fazer isso. Porque imagina, a garagem inteira acesa, eu apago metade dela durante, então, no horário de pico. Vai das 6 da tarde à meia-noite eu deixo tudo aceso. A partir da meia-noite eu faço isso. Eu apago um circuito, na verdade eu jogo ele para se tornar por presença. Da meia-noite até às 6. Então a sua iluminação vai ser essa. Você vai ter uma iluminação de 75 watts, de 75 lux em tudo e alguns pontos com mais. Você está dentro da norma. Isso daí não é problema. Mas por que nós deixamos assim só à noite? Porque 75 lux pode ser que o pessoal do condomínio reclame. Então a gente deixa com 150 para não reclamar. Mas com esses 75 lux é o suficiente para você estar na norma, então você não vai descumprir. Se alguém bater carro esse horário dentro da garagem, você está isento, porque você está na norma. E você economizou. Então, um projeto de garagem, a gente não pode nunca pensar em trocar uma lâmpada fluorescente por uma de LED, porque não é. A quantidade de lux, de lumens por watt de uma lâmpada fluorescente com 3 meses de uso, nós estamos falando uma lâmpada dando 20 lumens por watt. Uma lâmpada de LED, depois de 1 ano usando ela vai dar 80 lumens por watt. Então é diferente. A gente acaba ficando mais preso no ângulo de abertura dela, de 120 graus, que é o que dá o resultado, do que na quantidade de luz que ela gera. E o ângulo de abertura é assim, colocar 2 lâmpadas de LED, uma do lado da outra, você só ilumina o que a outra iluminava. Você força a iluminação no chão, mas você não abre. Por isso que não é bom botar até 2. É bom colocar uma na frente da outra, Tá bom? Acho que por hoje, a parte de iluminação tubular de garagem, que é o comum, eu acho que aqui eu matei. Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar.